Boa noite a todos. 18 de fevereiro de 2021. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Iniciemos este nosso mais um lindo encontro sob as graças de Deus e sob a intercessão de Maria, nossa mãe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agradecimento ao Brenner pela execução do nosso projeto, por essa live, que foi idealizado com muito carinho pela Camila e pela Suelen. Agradecimento ao Dé, que é sempre um suporte, um esteio aqui para nós, além de nos catequizar. Agradecimento especial a você pela sua presença, por nos fortalecermos todos juntos em nossa fé. Atingiremos com maior barulho o coração de Deus, ele certamente nos escutará, porque pela oração de muitos, às vezes se alcança o que pela oração de um só não se obtenha, como já dizia São Tomás de Aquino. Vocês podem deixar as câmeras ligadas ou desligadas, fiquem à vontade. Os modelos que estão aparecendo para mim, benção papai, benção mãezinha, boa noite. Dona Kátia, boa noite. Tia Licinha, benção, boa noite. Tia Lilian, tio Helder, benção, boa noite. Filipinho, boa noite. Madrinha, benção. Beijo para a senhora. Esses são os modelos que estão aparecendo para mim. Tia Lilian, cadê a tia Fernanda? Hoje vai aparecer? Tia Lilian, tia Bioca. Ninguém quer conversar comigo hoje. Pode falar. Oi. A tia Fernanda vai aparecer hoje? Ela pediu para te avisar que ela estava numa reunião com o diretor da escola, mas que ela vai atrasar só um pouquinho. Não tem problema, não. Vai dar tempo. Tudo no tempo de Deus já deu certo, graças a Deus. Se Deus quiser, vai dar tempo. Vocês podem deixar... Amém. Vocês podem deixar os microfones ligados ou desativados. Os microfones desativados, podem ligá-lo quando se quiserem falar, fiquem à vontade, a gente só pede para deixar desligado, para não dar interferência nem microfonia com quem estiver rezando. Brenner, projete para a gente, por favor, as intenções de hoje. Então, hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, nós vamos rezar pela vida de Alex Silva, Alexandre Chagas, Alexandre Gomes, Hamilton Santiago, Ana Paula, Anderlice Braga, Andréia, Anne Oliveira, Antenor, Ana Isis Vitória, que foi uma bebezinha que a gente rezou muito aqui por ela também na nossa live. Ela nasceu prematura e, graças a Deus, depois de 6, 7 meses, ela já está em casa com a família. Mais uma graça alcançada por muitas orações. Andréia, Anne Oliveira, Antenor, Antônio Carlos, Beatriz Greco, Bruna de Lima, Bruna Freire, Bruno Henrique, Carla Vieira, Carlos Alberto Diniz, Carolina Oliveira, Cássia, Kátia Duarte Mesquita, Cibele Eugênia, Cláudia Regina, Conceição Cabral, Cristiano de Moura, Daniel Otávio, Davi Vidal, Dona Maria Senenego, Donizete Nelma, Doutora Abel Marlene, Edson Neuza, Ellen Cristina, Eliana Alves, Elza Diniz, Eleutídes dos Reis, Everton e Paloma, Fabiana Celeste, Família Borges, Família Teixeira Campos, Fátima Felipe Vidal, Gabriel Luiz, Gilmar Farnese, Gilson, Elios Carvalho, Hélio Gonçalves, Isabel, Ivan José Lopes, Jaqueline Aparecida, Jarbas Lafayette, João Antônio, Joãozinho, Jordane Trindade, José Aparecido, José Oliveira, José Teixeira, Jovina Pio, Júlia, Kátia, Lavínia Vidal, Lelis, Lenire Mauro, Miriam Aparecida, Lucas Bernardes, Luciene Gomes, Luísa Guadalupe, Maísa Eurípides, Marcelo Lucas Cavalcante, Marcelene Rodrigues da Silva, Maria Consolação da Silva, Maria da Conceição Serapião, Maria do Carmo Soares, Maria Ronaldo, Maria Flor, José, Maria Ribeiro, Marli Alves, Meire, Mercedes Oliveira, Mirinho, Natália Aparecida, Nicole Regino,
Odete Tavares, Otaviano, Paulo Coelho, Pedro Augusto, Regina Chico, Roberto Araújo Castro, Rogério Família, Rogério Gonçalves de Veiga, Rosa Lopes, Samira, Sara, Silas, Sérgio, Simone Leite, Cineida Silva, Tatiane Gonçalves, Terezinha Fonseca, Tia Elione, Tiana, Wanda Fernandes, Vicente de Andrade, Virgínia Soares, Walter Sobrinho, Vilma Maria, Amir, por um matrimônio restauração, todos os profissionais de saúde mental de todos, pelos profissionais de saúde, especialmente aqueles que lidam diretamente com os pacientes do Covid, pelas pessoas desempregadas ou com problemas em seus trabalhos, pelas famílias que vivem o drama da dependência química, por nossa Igreja Católica, por todos os nossos sacerdotes, por todas as pessoas em tratamento de câncer, por todas as pessoas em tratamento de Covid, estejam elas em isolamento, em suas casas, nos CTIs, ou mesmo sem auxílio adequado, desamparados nas ruas, por todos os familiares que lidam com seus entes queridos internados, é um momento de angústia, por todos os familiares que perderam seus entes queridos para o Covid, também para outras doenças, pelas que necessitam de oração, pelas pessoas que não rezam, pelas pessoas que não têm quem rezem por elas, pelas pessoas que rezam por nós, pelas almas do purgatório, pelos nossos pedidos no nosso chat. Obrigado, Jussara, pedindo pela minha saúde, por você e por toda a sua família também, por todas as pessoas em tratamento de câncer e de Covid. Deixa eu ver se mais alguém mandou alguma coisa. Por mim, por todos os familiares do nosso grupo, todos os participantes. Obrigado, madrinha, pelo fim do Covid, por todos os enfermos, pelos desempregados e pela saúde de Helena. E o mais importante, por todos nós, por cada um de nós, rezemos em agradecimento por Deus ser tão misericordioso conosco. Márcia também está pedindo por Maria Antônia Amorim, que vai vencer, já está vencendo o Covid, se Deus quiser. E apresentamos agora, então, a Deus o nosso agradecimento por ser tão misericordioso, por derramar tantas graças e bênçãos em nossas vidas, e vai continuar derramando, pois vamos alcançar nessa noite a bênção que nós viemos buscar. Apresente a Deus a sua intenção, a bênção que você vem buscar hoje. Eu vim buscar uma bênção, a bênção de Jesus tem pra dar. Eu vim buscar uma bênção, eu sei que Ele vai me dar. Coloque as mãos para o alto, não perca esse raio de luz, cante com muita alegria, o dono da bênção Jesus. Cante com muita alegria, o dono da bênção Jesus. Amém. Obrigado, papai, mãezinho. Hoje eu vou pedir licença, porque nós estamos cheios de cantores aqui. Temos a madrinha, temos a tia Vânia, temos o Filipinho, que cantou lindamente no último encontro, mas só porque eu ouvi essa voz e eu estou com saudades de você, Camilinha, canta pra gente, por favor. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Vamos cantar, Benício? Vão? Então vamos. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Canta. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos,
E a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Olha o Titi Felipe, ó. Vamos dar tchau para ele? Tchau. Então, bom. Vamos dar tchau Muito para ele. obrigado, Camilinha. Benício. Tchau, Titi. Um beijinho para você. A gente está com saudade de você, viu? Fique com Deus. Um beijo. Um beijo. Mãezinha, papai, rezem para... Obrigado, Camilinha. Rezem para a gente, então, a oração do Vinde Espírito Santo, para a gente rezar o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Brenner é muito esperto. Não, Brenner, pode voltar, por favor, na primeira leitura. Até te mandei mensagem aí, que me deu vontade de ler ela. Enquanto a Camila estava cantando, digitei ela rapidinho, comecei a ler e vi que vai valer a pena aí para a nossa reflexão de hoje. Então, vamos rezar a primeira leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. Sobe um pouquinho, por favor, Bruno. Brenner, está por aí? Deixa eu ler aqui. Seus leis e seus decretos viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se, deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos então para a leitura do nosso Evangelho, reflexão. Já vi que a tia Fernanda chegou aí, que bom, graças a Deus deu tudo certo. Evangelho de hoje, segundo Lucas, capítulo 9, versículos 22 a 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tia Fernanda, seja bem-vinda, benção, obrigado. Pode refletir para a gente, por favor? Deus te abençoe. Você não quer começar, não? Eu sou completo? Eu posso, mas assim, é porque o Dé vai falar depois, eu acho que a senhora já vai falar tão completamente, e já até dispensa os meus comentários. Não, então vamos lá. A liturgia de hoje, essa quinta-feira, da quarta-feira de cinza, né? Que em alguns lugares o pessoal chama de quinta-feira de cinza, ela vai começar a nos introduzir na dinâmica do segmento de Jesus, e durante todo esse tempo ele vai nos levar até o Calvário, né? E hoje, Jesus vem nos apresentar os desafios para a gente poder segui-lo, para quem quer chegar com ele até o fim, até a ressurreição. E começa nos avisando que o caminho, ele não é um caminho fácil, ele é um caminho difícil, ele vai ter tropeços, ele vai ter sofrimento, e que nós precisamos estar preparados. Mas o que eu acho mais bonitinho em Jesus é porque ele não nos engana, ele não nos promete mundos, fundos e fala coisas que não é a realidade do que ele tem para nós. Ele nos apresenta que o caminho é difícil, nos apresenta as exigências, mas mostra que é um caminho que vai nos levar, né, à nossa santidade, que vai nos levar de encontro a ele. Ele não promete, mas ele fala com verdade. E isso é muito bonitinho. E quando ele começa, né, a nos chamar a seguir, ele nos chama. E isso é muito bacana. Ele não nos manda seguir. Ele nos chama, ele nos dá uma escolha. E, aliás, né, como Deus Filho, escolha que o próprio Deus Pai nos dá durante toda a história de amor e de laço e de aliança que ele faz com a humanidade. Ele sempre nos dá o livre-arbítrio. Você escolhe. E eu escutei uma vez, né, de um padre muito querido falar que a beleza do livre-arbítrio de Deus, a beleza de Deus deixar com que nós sigamos a nossa própria vontade, é tamanha que a gente, às vezes, limita o desejo de Deus para nós. A gente escolhe, às vezes, os caminhos errados, que Deus sabe que não é o que Deus quer para nós, mas ele nos permite ir porque ele nos dá liberdade. E já na primeira leitura, né, esse caminho já é nos apresentado lá pelo livro de Deuteronômio, que nos fala, né, você pode escolher o bem ou o mal. Ou você tem o caminho da salvação, ou você tem o caminho da perdição. Agora, o que vai resultar na sua vida depende do que você vai escolher. Frasezinha lá, né, que nos chama atenção nesse tempo, que é quando ele fala, escolhe, pois, a vida. Porque esse alerta, a Igreja do Brasil já nos faz, né, desde 2008, e em campanhas da fraternidade antigas, porque em 2008... essa frase do Deuteronômio, esse versículo, foi o tema da campanha da fraternidade. Escolhe, pois, a vida. E nesse tempo quaresmal, a gente sempre tem as campanhas, e a gente se lembra dessa porque
ela veio nos chamar para. Você vai escolher o quê? O seu caminho de vida ou o seu caminho de morte? E diante dessa escolha, quais as consequências você vai enfrentar? E Jesus, ele indica o caminho que é o caminho de vida, né? Mas ele fala que nós temos que ter a consciência do que é segui-lo. E aí ele não nos exige segui-lo, mas nos exige de como segui-lo. E a exigência é você renunciar a si mesmo. Essa renúncia não é uma renúncia qualquer, é uma renúncia daquilo que te é essencial. É uma renúncia da sua própria vida, da sua vontade. É você se colocar completamente, inteiramente a serviço dele e a serviço daqueles que mais precisam. É você renunciar à sua capacidade de ouvir fofocas, burburinhos e tantas coisas que o mundo hoje, principalmente nessa era de globalização de mídias, nos traz, e ouvir a Deus. E o que a igreja nos propõe, né? Diante de ser um segmento de Jesus. É deixar o que você acreditou e aprendeu durante a vida inteira para aprender a encarar as verdades e as convicções que o Evangelho nos traz. É renunciar ao seu discurso para fazer o discurso do Cristo assim. Resumindo, doar-se completamente como o próprio Jesus. Né? E ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso modelo a ser evitado. Porque, né, como diz, né, a nós, ele é o caminho, a verdade e a vida. E a segunda exigência é tomar a cruz de cada dia. O que é tomar essa cruz de cada dia? Né? É saber que a nossa vida tem as suas exigências, tem os seus calços, tem os seus tropeços, tem as suas dores, as suas mazelas. Ela não é fácil para ninguém. Né? Não foi fácil para o próprio Jesus. Ela às vezes impõe sofrimentos e às vezes momentos de alegria externa, mas que nós estamos sempre amparados pelas mãos sagradas. E às vezes, né, nesses sofrimentos que nós enfrentamos, é que a gente entende a misericórdia do amor de Deus para com os seus filhos. Jesus, ele não quer que a gente isso, ele quer que a gente siga, que a gente carregue elementos dentro, né, das nossas capacidades. Ele entende isso. Tem hora que nós vamos cair, e sempre vai ter alguém para levantar. Porque carregar as nossas cruzes é carregar a nossa e as dos nossos irmãos. Assim como os nossos irmãos também vão carregar as nossas cruzes. Né? Nós, cristãos católicos, somos desde isso, convidados a viver em comunidade, convidados a viver entre irmãos. E o nosso querido Papa Francisco, lá numa das primeiras audiências gerais, primeiro ano dele, ele já nos ensina isso, quando ele fala que nós somos canais da graça uns para os outros. E que apesar das nossas limitações e dos nossos pecados, nós somos esse canal da graça para o irmão. E nos alerta, ninguém se salva sozinho. Cristão que é cristão salva em penca. Né? A gente vai dando a mão, puxando um a salvar o outro. Porque isso é o que Jesus também veio nos ensinar. E uma coisa bela nesse evangelho é quando Jesus ele nos ensina nessa simplicidade, né, como viver. E aí a gente tem que prestar atenção no seguinte: simplicidade não quer dizer facilidade, né? Não é fácil. É fácil para o próprio Jesus. Não pediu a Deus que afastasse o cálice, se assim fosse. Mas o que nós temos que lembrar é que Jesus não nos pede nada impossível. Ele não nos pede nada mirabolante. E outra coisa ainda muito mais bonita, ele não nos pede nada que ele próprio não tenha feito. O lado humano de Jesus, né, quando ele vem com duas naturezas, a divina e a humana, essa natureza humana, a nós, né, e mais uma vez, que é possível,
por mais que seja difícil, é possível seguir. É possível carregar a sua. É possível escolher o caminho da salvação. É possível dar as mãos e ajudar aos irmãos. Porque juntos nós vamos conseguir chegar ao que nós temos, a nossa grande esperança, né? Nossa esperança, a ressurreição para quando a gente chegar lá. E aí, só para a gente fechar, porque tem gente muito limitada do que eu para falar, vem aí um lembrete para nós, né? Nós estamos no tempo forte de conversão individual, porque assim como Jesus nos convidou a segui-lo, e é uma decisão individual e única, eu não posso escolher para ninguém. Eu posso tentar fazer com que o outro sinta esse amor verdadeiro, siga do mesmo jeito que eu sigo. Eu posso ser o evangelho que o irmão vai ler quando ele não tem outra forma de ver e de entender o evangelho, mas eu não posso escolher para ele. E eu também não posso converter ao outro sem antes me converter. Aliás, ninguém converte ninguém. A gente se converte. Mas eu não posso ser um instrumento de conversão se eu antes não pensar na minha própria conversão. Então, nesse tempo, a gente vai ter aí, mais uma vez, diante de nós, a bênção e a maldição. Como todos os dias. A gente é que precisa escolher se a gente quer viver para Cristo ou se viver para o mundo. Todos os dias Deus nos mostra, com vários carinhos, com vários beijinhos que Ele nos põe na vida, com vários anjos, qual é o caminho que a gente deve seguir. Então, que nesses 40 dias que iniciaram ontem, a gente consiga ser forte, renovar o compromisso com os projetos de Jesus e renovar o nosso compromisso com a nossa própria verdade em seguir Jesus. Para que a gente possa viver uma Páscoa muito mais santa e muito mais abençoada. Em tempos tão difíceis, né, onde tudo é tão complicado, vamos lembrar que o amor de Deus é simples. Tão simples que não cabe na nossa confusão interna. O amor de Deus é tão grande, é tão simples que a gente não consegue compreender, mas que está aí, todos os dias, para nós, se a gente escolher o caminho do seguimento de Jesus e segui-lo com fé, segui-lo com esperança, na certeza, né, de que nós somos criados para a felicidade. Talvez não aqui nesse mundo. Para vários santos, isso foi colocado com uma beleza muito grande, né? Não promete felicidade aqui. Mas a felicidade que nos espera vale qualquer preço que a gente possa pagar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, Didi. Para sempre seja louvado. Que espetáculo. Eu não sei se eu acho bom ou se eu xingo, Dé. Como que uma pessoa dessa não aparece mais nessa live nossa? Como que pode, né? Assim, Pensa o tanto que eu estou crescendo. Pois é, timidez. ô Felipe, eu vou falar uma coisa para você. Ela já chegou e já falou tudo que tinha que ser dito. Quem vai poder, quem tem coragem de falar alguma coisa além do que ela falou, Colo? Não, Fala para nós. Eu vou falar uma coisa, que eu achei que você ia falar isso, que eu ia falar assim, eu vou falar uma coisa, eu não vou falar nada. Porque eu vou falar uma coisa para você agora, eu estou assim, em estado de graça, com tanta coisa boa que ela falou para a gente. Viu, tia Fernanda? Não é a gente que fala. A gente estuda, prepara, mas empresta ao Espírito Santo. É ele que age. Então é por isso que às vezes a gente fala a coisa direitinha, porque foi por ação dele. Mas muito mérito da senhora também, viu, tia Fernanda? Porque, assim, muita iluminação divina, é claro, tudo, mas que admiração, que orgulho
por ter a senhora no nosso grupo e compartilhando. Por favor, me peça, tem meu WhatsApp. Igual tem aquela música lá, você tem meu WhatsApp e tudo. Então me manda mensagem, Felipe, hoje eu que vou refletir o Evangelho. Por favor, precisamos muito dessas palavras iluminadas, porque... Ô, Felipe, já deixa marcado. Uma vez ela, uma vez eu, outra vez você, outra vez no terceiro. Eu vou deixar desse jeito, Dé. O senhor me deu uma ideia excelente que eu já estava até pensando. Eu vou deixar ela na terça-feira e o senhor na quinta-feira. Aí fica tudo democrático. Mas eu quero participar também, eu quero estar do lado dela. Eu quero pegar um pouco da sabedoria dela para que eu possa aprender com tanta singeleza a forma com que ela explicou o Evangelho. E fica muito, muito fácil da pessoa entender, sem muita ação teológica, sem muito aparecimento, mas na simplicidade de quem está falando a verdade absoluta do próprio Cristo para a gente. Viu, Fernando? Eu sou Isso aí. professor, sabe, Dé? Né? E a gente aprende a sempre tentar fazer a coisa de uma forma mais para atingir todo mundo. Didática. Porque assim, eu padres, amigos, né? Tive alguns que já faleceram, infelizmente, que eram de uma teologia belíssima e muito simples. Eu ainda não tenho toda essa sabedoria. Então, eu prefiro ir na simplicidade para que todo mundo que ouça, né, possa compreender alguma coisa. Porque tem hora que tem gente que fala tão bonito, mas fala tão difícil, que metade das pessoas não entende. E aí a gente não está ajudando muito. Né? Às vezes, mais simples, a gente consegue chegar no coração de mais pessoas. Estou começando no Ministério da Palavra. E tia Fernanda, o que você tem a dizer? E o que você tem a dizer para o nosso grupo aqui hoje a respeito desse início da Quaresma? Porque você bem colocou que hoje é quinta-feira depois das cinzas, né? Liturgicamente é a forma correta. Aí, o que você coloca para a gente, enquanto leigos e cristãos, o que nós temos que amparar para a nossa Quaresma ser bem exercida, bem frutífera? Eu acho que nós estamos precisando fortalecer a oração e a formação. A gente conversou na última semana, né? Eu só ouvi a questão do movimento catequético da igreja. E a gente conhece muito pouco. E tem um Santo Agostinho que eu gosto muito, que fala que ninguém ama aquilo que não conhece, ninguém se esquece daquilo que ama. Eu acho que nós precisamos conhecer mais a doutrina da nossa igreja, conhecer mais o que cada tempo litúrgico nos oferece, porque a liturgia da Igreja Católica ela é belíssima. Às vezes ela parece ser toda igual, repetitiva, mas ela é rica e ela é muito bonita. Então, conhecer o que a Quaresma traz para nós, fazer os exercícios quaresmais, né? A gente tem recebido tantas sugestões interessantes. Vamos meditar a vida dos santos que levaram a Quaresma a sério, que nos deixaram exemplos. Eles chegaram à santidade primeiro do que nós. E a nossa missão na Terra é buscar a santidade. Né? Nós somos cidadãos dos céus, peregrinantes na Terra. Então, nós precisamos trabalhar para buscar a santidade. O nosso grande projeto de vida tem que ser santo. E a santidade está disponível para todos. Ela não é graça especial para poucos. Poucos trabalham e poucos dedicam a sua vida à busca da santidade. Mas ela está disponível para todo mundo. Eu acho que nessa Quaresma, a gente precisa, cada um, né, dentro da sua possibilidade, fazendo um esforço maior, procurar essa santidade interior, voltar nos primeiros amores, na primeira essência. Isso ficou 40 dias no deserto, meditando, e ele nem precisava disso.
né? E ele ainda assim foi tentado como todos nós somos todos os dias. Então vamos ter a tentação, né? Em tanto sacrifício, vamos tentar brigar menos, vamos tentar responder menos, vamos tentar odiar menos. Quando ficar com raiva, né? Conta até 10, reza um Pai Nosso baixinho, pede para que Deus acalme e abrande o coração. A gente guarda raiva, a gente guarda muito. E isso faz mal, isso é um veneno para a gente mesmo. Nessa quaresma, a gente possa rever esses conceitos, esses preconceitos, e voltar para a simplicidade do amor de Deus. O amor de Deus é tão simples, mas ele é tão bonito, que a gente precisa conhecer um pouquinho mais de perto, sabe? Eu acho que, quanto mais eu leio, quanto mais eu procuro entender, mais eu apaixono. É por isso que eu gosto tanto do estudo bíblico, do estudo da liturgia, do estudo da vida dos santos, né? Eu sempre estou lendo uma coisa ou outra, porque eu fui afastada da igreja. E quando o Espírito Santo me chamou de volta, ele me deu uma rasteira muito grande. Porque foi quando eu fiz o cursinho, e achava que 3 dias não mudavam a vida de ninguém. E eu, como São Paulo, caí do cavalo, né? E agora eu acho que eu tento recuperar o tempo perdido. E eu acho que todo mundo deve tentar recuperar um pouquinho o tempo perdido, porque a gente sempre perde tempo quando a gente está buscando Deus. Porque a gente sempre busca menos do que poderia. Então a gente tem que correr perdido. Porque Deus nos espera de braços abertos. Acho que é isso. É muita verdade isso, tia Fernando, porque quanto mais a gente reza, mais a gente quer rezar. Por exemplo, eu termino essa live minha aqui, eu entro no Instagram, tenho uns Instagrams que eu sigo lá, tem umas lives, orações, uma mais linda do que a outra. Eu mando para minha mãe e assim, mando para a tia Bioc, a gente vai se envolvendo e vai rezando igual a senhora falou aí de Santo Agostinho. É uma frase mais linda do que a outra que a gente fica pensando, meu Deus, a gente tem que estudar, tem que aprender, que é muito bonito isso tudo. E achei sua resposta assim, perfeita, quando o Débora te perguntou sobre o que fazer na quaresma, aí achei assim, oração e formação, que é o que a gente está justamente fazendo aqui nesse grupo, exatamente neste momento, né? A gente está rezando e agora fazendo a nossa formação. A gente está aprendendo e tudo, várias questões, igual eu perguntei o Dé a ele, para ele na terça-feira falar para a gente sobre quaresma, e já que eu estou diante de... Eu acho que o grupo está aprendendo muito, crescendo muito, individualmente, coletivamente também, com esse nosso grupo, essa nossa live. E já que eu estou diante de tão estudiosos assim, eu quero fazer uma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa. Acho que a gente está crescendo muito, fiquem à vontade. Mas então, uma pergunta assim, já de quaresma, por que fazer penitência? No sentido de que vocês nos ensinem, nos orientem também, abra a nossa cabeça, porque é uma coisa, acho que é importante a gente saber, né? Que muita gente fala, quaresma, penitência, por que eu vou deixar de comer carne? Por que eu vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto? O que isso vai mudar minha vida? Por que eu vou fazer isso? Então, se puderem nos orientar nesse sentido, obrigado. Vai, tia Fernanda. Acho que de uma forma simples, eu entendo assim. Quando a gente faz um sacrifício, para pensar no que está nos levando àquele sacrifício. E a gente cresce são nesses momentos. Na maioria das vezes, quando a gente está no momento de uma felicidade muito extrema, a gente não presta atenção às coisas que estão em volta. E às vezes a gente deixa de crescer. Quando a gente sofre, quando a gente tem alguma coisa que nos tira o sossego, e a gente reflete sobre isso, a gente cresce. Eu acho que um sacrifício, quando você tira alguma coisa que te é importante, aquilo, pensar no porquê. Qual a causa que está me levando a isso? Por que essa causa é tão especial? Como que, através disso, eu posso melhorar a mim e ao ambiente onde eu vivo para me aproximar de Deus? Por isso que talvez o sacrifício nem seja, né, tirar a carne, apesar de que para mim é terrível esse. Eu sou meio carnívora, esse para mim é um dos piores. Mas às vezes, por que não um sacrifício de murmurar menos? Um sacrifício, às vezes, de ser atravessado com menos frequência, evitar esse tipo de não.
Às vezes um sacrifício que te leve a uma mudança de comportamento, a uma conversão real, diária, que vai depois da quaresma. Porque um sacrifício que ele fique preso só ali na quaresma, no fundo, às vezes, ele não tem muito significado, não. O sacrifício tem que servir como exercício para nos mudar por dentro, para nos melhorar como pessoas, para nos melhorar como cristãos, para que a gente possa estar num lugar melhor. Eu vejo assim, de uma maneira muito simples. Nada teológica, Dê, mas muito simples. Ô, tia Fernanda, a senhora está falando tudo do jeito da senhora e todo mundo está entendendo, e eu entendi tudo que a senhora falou. Então, a teologia, ela pouco fala, a teologia fala da ciência de Deus. E você está falando da ciência de Deus da forma que você tem que falar. Quer ver aqui? Eu vou colocar para você de uma forma, o que você falou, de uma forma que todo mundo vai compreender. Não por causa de que sou eu que estou colocando, porque é uma parte da quaresma, são exercícios que a gente faz. Por exemplo, a oração, a caridade e o jejum. São os 3 principais exercícios da quaresma. É fundamental. Agora, a respeito do jejum, existem 2 tipos, não. É necessário que a gente entenda esse jejum. O que vem a ser esse jejum? Primeiro, o jejum da carne que o pessoal fala aí é o jejum do derramamento de sangue no ato da morte do animal. Então, pelo fato de Cristo derramar a sua cruz, o seu sangue na cruz, as pessoas preferem o jejum da carne, porque existe um animal que matou a sua vida para dar vida ao outro. E aí seria um exercício de jejum da carne. Mas é importante e é necessário que se faça que Cristo... Por que o pessoal prefere comer a carne de peixe? Porque o peixe, ele morreu e morre asfixiado, que foi a morte que Jesus teve. E na morte do peixe não há derramamento de sangue. Por isso que as pessoas optam para fazer o jejum da carne, seja na Sexta-feira Santa, seja na Quarta-feira de Cinzas, ou as pessoas mais radicais fazer na Sexta-feira da Quaresma inteira. Você entendeu? Mas são posições. Mas a igreja hoje, ela já orienta as pessoas para fazer jejuns de refeições. Por exemplo, você vai fazer um jejum hoje, certo? Você faz o jejum do seu almoço. Você não almoça, você vai fazer só o jantar. Ou você vai fazer o café da tarde, você vai o café do dia, aí você substitui essa refeição. Então, é necessário que as pessoas... E outro detalhe que é importante, não se permite aos mais, pela idade, acima de 60 anos e abaixo de 14 anos, não se permite fazer jejum. Isso aí é uma norma tanto da catequese, do catecismo da Igreja Católica, tanto quanto o cânon, certo? Não se pode fazer. Agora, o jejum ele é feito dessas formas.
Mas hoje tem muita parte daquelas pessoas que estão aí acamadas, recuperando esse negócio, eles estão dispensados de fazer o jejum. Então, não tem essa necessidade de cumprir esse preceito do jejum. Eu só estou fazendo essa correção, que não é correção, só um adendo às palavras da tia Fernanda, porque, verdadeiramente, essa parte do jejum é uma coisa que gera muita confusão, sabe, tia Fernanda? Então, o que acontece? Eu acho que nós temos que orientar para que a quaresma ela não seja simplesmente a paixão de Cristo, mas sim também, e acima de tudo, a maior vitória de Cristo, que é a vitória sobre a morte. Entendeu? Só isso. Desculpa, tia Fernanda. Desculpa o quê? Não tem nada que desculpar, não. Pessoal, alguém mais quer colocar alguma coisa? Ela falou tudo, né, Dé? Ela foi muito precisa na forma de colocar, pela simplicidade didática que ela tem. Então, o que acontece? Ficou fácil de todo mundo entender, né? Então, o que é interessante. Agora, tia Fernanda, eu tenho uma pergunta para a senhora a respeito do evangelho de hoje. Ai, posso fazer? Pode. Tia Fernanda, ainda bem que a senhora apareceu. A hora que ele fala que tem uma pergunta, eu falo, graças a Deus eu tenho a tia Fernanda agora. Pode mandar tudo, Zé, pode vir. A respeito do evangelho de hoje, ficou claro que Cristo oferece, e não é convite, ele oferece que todos que queiram seguir, que vai passar isso. Mas ele falou assim, acima de tudo, quem morrer por causa de mim, terá a sua salvação. Sim. O que você acha disso? Você acha que morrer por causa de Cristo vai dar a salvação para alguém? Olha, não acho que nem achar. Eu vejo, eu entendo e eu sinto que esse deveria ser a nossa grande motivação de vida, né? Morrer por Cristo. Porque foi isso que ele fez por nós. Ele veio ao mundo, ele nos mostrou o que fazer, ele nos ensinou, ele deu a sua vida para nos salvar. Ele veio para fechar a última grande aliança da humanidade. Quando já todas as outras, né, o homem já tinha direito de romper, vem a grande e mais sublime aliança, que é o amor de Deus em forma do próprio Filho no meio de nós, né? Carne da humanidade, sangue da humanidade e divindade de Deus, porque foi assim que ele veio. Então, se ele deu a vida dele por nós, também nós demos a nossa vida por ele. Aqueles que seguem, né, de uma forma mais fervorosa e morrem em nome de Deus, eu tenho plena convicção e certeza de que eles serão salvos. Né? Mas tia Fernanda, na minha simplicidade também, eu costumava a fazer um entendimento que Cristo, na hora que ele fala que a gente tem que viver a vida em Cristo, ele nos oferece a possibilidade da conversão nesse momento. Sim. E eu estava pensando desta forma, porque o que acontece? A minha conversão me coloca na condição de que viver em Cristo é estar convertido e em estado de graça absoluta. Aí, de repente, as pessoas
e algumas lideranças questionam isso de uma forma mais veemente, aonde questiona este viver em Cristo, levando em consideração o que Paulo falava na sua carta. Hoje e agora, viver em Cristo é a graça. Morrer em Cristo é tudo que eu quero. Não é? Seria assim? Ou eu estou errado? Não, Dé, eu não acho que tenha erro nenhum nisso, não. Mas, assim, eu acho que algumas pessoas... Acho que nem todo mundo consegue entender o que é esse viver em Cristo. Tanto é que na hora que vai fechar a oração eucarística na doxologia, a maioria das pessoas não presta a menor atenção naquilo. Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Essa tem que ser a grande verdade. A gente tem que viver por Ele, com Ele e nele. Porque se Ele, a gente não vai ser nada. Se não for com Ele, como que nós vamos enxergar e como que nós vamos viver? E Ele, exatamente, nós somos herdeiros de Deus, não é isso? Nós somos filhos adotivos, nós somos herdeiros. Então, uma fagulha dessa divindade também habita em nós. Só que resta a nós deixar com que esse princípio divino aconteça em nós. Às vezes a gente deixa ele ficar apagado pela... Não sei nem se essa palavra existe, mas essa mundalização da sociedade. A gente vive para o mundo e esquece de viver em Deus, para Deus e com Deus, em Cristo, por Cristo e em Cristo. Sabe? Acho que a gente é muito culpado nesse aspecto. A gente tem a chance oferecida de viver na graça e a gente acaba esquecendo. Eu acho que às vezes é por aí. Acho que você está certíssimo. Aliás, adoro São Paulo. Eu sou um estudioso e cientista da vida de São Paulo. Eu tenho toda a literatura paulina. Nossa. E estou te falando porque eu fiz um teste para escutar, viu? Você entendeu? Então, o que acontece? Sabe, tia Fernanda? Eu estou, assim, muito feliz de estar com todo lado da senhora, do Fernando, do Filipinho, de todo mundo que está aqui, porque não é por acaso que nós estamos aqui, não. A cada momento a gente tem muito para aprender e muito para ensinar. E graças a Deus, você veio e deu a esse grupo muita vida, muita força e muita espiritualidade. Parabéns. Obrigado por tudo, viu? Obrigado pelo dia de hoje. Eu que agradeço. De poder fazer uma coisa que eu gosto tanto, que é falar de Deus. Tia Fernanda, nós temos encontros aqui às terças-feiras e às quintas-feiras, 8 horas da noite. Fique à vontade. Apareça sempre, por favor. Vou deixar, mas você não vai escapar também, não. Não, de jeito nenhum. Nem quero escapar, por favor, né? Eu quero continuar com vocês. Mas então, vamos encerrar. Cíntia Bioca, por favor. Olha, o Filipinho é afilhado da Fernanda. Então, ele é muito chegado nessa Didi. Que ela terminou de falar, você ouviu. Parabéns, Didi. Hoje ele leu um evangelho para mim e falou assim, Dedé, escuta se o comentário que eu fiz, que eu escrevi do evangelho, se bom. E leu para mim e ele faz celebração quando ele era menorzinho, ele fazia celebração da palavra, lia o evangelho, né? E depois ele falava assim, mas o que esse evangelho está falando? E do jeitinho dele, do modo dele, ele explicava o evangelho e dava uma lição para a gente. Então, hoje ele fez isso porque a Fernanda ia fazer. Entendeu? Terça-feira, Filipinho, 8 horas da noite, terça-feira. Vamos ver você.
Ele já te pediu para cantar? Ele já está numa amizade, assim, toda aberta, né? Ele Já é já de não... casa. Ele passa, ele está falando aí do Papa. Então, quer dizer, ele já está atravessando os caminhos. Daqui uns dias vai falar, seu Felipe, deixa eu falar o evangelho. Então, assim, é muito gratificante a gente ver o tanto que nós estamos crescendo. Realmente é, é prazeroso a gente ficar cheio de Deus. A diferença de seu sorriso hoje mexeu de coração. Ontem eu fiquei coração meio assim, porque o sorriso não era o meu sorriso. E hoje é o sorriso que eu gosto. Obrigado. E o Dé tem também um lugar de palavra, Dé, que de São Paulo aí, a Fernanda é chamada para São Paulo, e tudo para ela é São Paulo. Tá? Então, Deus lhes pague, vocês três. Também a gente quer, né, agradecer, porque ela vinha atropelando por causa de escola. E eu conheço, né? Eu sei a irmã que eu tenho e sabia que ela podia acrescentar um pouco do muito que a gente precisa. E ela ainda está indo, viu, Dé? Ela vai chegar lá onde o senhor está e onde o doutor Felipe Vidal já se encontra. Já está dando banho em mim, muito na frente, viu? Quem sou eu? Não. Com Deus fez tudo. Amém, nós todos. Chevioca, obrigado pelo carinho, pelas orações de sempre. Só que a senhora comentou aí, a rádio tem mexido um pouquinho comigo a cada dia. Hoje foi um dia um pouquinho difícil, mas Deus tem nos fortalecido, as orações também. E mesmo com tudo, a gente segue com um sorriso, que é o sorriso que Deus coloca em nossa face, e resplandece a alegria e as bênçãos dele em nossa vida. Mas só falando de sorriso também, enquanto a tia Fernanda falava, refletia o evangelho, eu ficava desse jeito aqui assim, e ficava reparando as câmeras também, e o Dé igual um menino bobo assim também, todo risonho e feliz, dentre outros rostos. Graças a Deus é o nosso grupo muito abençoado. Com certeza Deus tem nos escutado, tem nos amparado. Deus é a nossa fortaleza, segue conosco o tempo todo. Terça-feira já tinha pedido aí a tia Fernanda para me ajudar, mas agora já aparece o Filipinho, que vai refletir o evangelho para a gente na terça-feira. Se eu fosse você, não perderia o nosso encontro. Amanhã a gente tem o nosso terço às 8 horas da noite. A gente tem feito terços nesse mesmo link, neste mesmo horário, terço na segunda, quarta e sexta. Na terça-feira a gente tem feito a nossa live com o terço e a reflexão do evangelho. E na quinta-feira a gente tem feito a reflexão do Evangelho, como vocês viram aí, e aprendido, crescido bastante, tanto em oração como na nossa formação, como bem disse a tia Fernanda. Agradeço a todos vocês pela presença, pelo carinho com o nosso grupo. A gente fica vendo o nosso termômetro aí, 32 pessoas, esse grupo se manteve. Então quer dizer que as pessoas gostaram, estão aprendendo, quiseram ficar até o final, porque é muito edificador o nosso grupo. Eu agradeço muito a vocês por me ensinarem tanto, por me fazerem crescer tanto, e espero que vocês também estejam crescendo. Vamos pedir então para que Deus... E tem uma Borges aí levantando a mão. A semana passada, esses dias levantou a mão, tia Cida. Quer falar alguma coisa, tia Cida? Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, benção. Deus te abençoe, não só te proteja. Amém, a todos nós. Não, é que na terça-feira você fez um comentário sobre o Evangelho, sobre o milagre que a gente vê, a gente recebe e não vê. Então, como eu recebi um muito grande, eu gostaria de dar o meu testemunho. Que eu estava para fazer uma cirurgia, aliás, eu fiz até, mas nesse dia eu ia fazer uma cirurgia de prolapso de bexiga. Eu tive um sonho com Nossa Senhora das Graças, que eu sou muito devota a ela. E no sonho ela me falava que havia um cisto na minha bexiga que tinha sumido. Daí eu internei normalmente, dormi no hospital, já estava com catéter no braço e tudo para fazer a cirurgia.
Quando a médica veio e me falou que eu não ia fazer mais a cirurgia porque eu estava com uma infecção urinária. Resultado, vim embora. Foi remarcada a minha cirurgia. Um mês depois. Então, eu fiz a cirurgia, correu tudo bem, eu estou ótima da cirurgia, já tem 1 ano e meio. Então, eu vi que naquele dia Nossa Senhora realmente tinha me dado um livramento de alguma coisa que poderia ter acontecido comigo dentro do hospital, nessa cirurgia. Então, eu só tenho mais que dar o meu testemunho e agradecer a ela todos os dias pelo que ela faz por mim todos os dias. Ela, por interceder por mim e por não me abandonar hora nenhuma. Então, eu queria te dar esse depoimento, porque já que você estava falando do milagre que a gente não reconhece, as pessoas devem saber que a gente tem, sim, recebido grandes milagres e às vezes passa despercebido para muita gente. O meu não passou, porque eu reconheci, conversei com o padre e tudo, graças a Deus deu tudo certo. Então, eu acho que todo mundo deveria dar o seu testemunho daquilo que vê e recebe. Tá bom? E quero te agradecer também pelo seu carinho com toda a minha família, principalmente com a minha mãe. Você tem sido uma bênção na vida de todos lá. Espero poder continuar rezando todas as terças-feiras. Na quinta eu não prometo, porque tem a missa do Santíssimo que eu não gosto muito de perder. Mas pelo menos toda terça-feira eu estarei presente no grupo. Pode ter certeza. Chamamos, Peré. Hã? Chamamos. Muito obrigado, tia Cida. Graça alcançada é graça testemunhada, né? Isso. Então, eu que agradeço por fazer parte da família de vocês e nossa. Muito obrigado pelo carinho de sempre. A gente tem sempre que reforçar esse Deus. E, como bem dito hoje, uma frase que me marcou, a gente tem que ser o evangelho para o próximo. Né, tia Fernanda? Isso foi sensacional, porque às vezes o próximo não lê o evangelho, o próximo não vive Deus, a gente não pode converter o outro, a gente tem que converter nós mesmos primeiramente, depois ser evangelho para o próximo. Isso foi sensacional. Às vezes a gente vai encontrar Cristo. Com certeza, com certeza. E só aproveitando uma rápida do evangelho de hoje, não importa a dificuldade que você passa, você às vezes fica perguntando, cadê meu Deus nesse mundo? Eu vim para sofrer, cadê meu Deus? Por que isso veio acontecer justamente comigo? E fica questionando a Deus. Não questione Deus, se entregue a Ele, coloque-se no colo de Maria e já deu tudo certo. Esse mundo é passageiro, estamos apenas aqui por um leve período para, se Deus quiser, no tempo dele, nós chegarmos aos braços dele. Estaremos bem cuidados, assim como nós já estamos. Vamos pedir para que Deus nos... Aqui, deixa eu falar só uma coisa. Sugestão de leitura, já que você falou isso. Sim. Padre Douglas Xavier lançou um livro chamado Aonde Estava Deus, Eu Precisei de Ti. O livro é lindo, é um livro não é difícil de ler, tem na Secretaria Paroquial e é uma leitura agradável, que tem muito ensinamento. Fica aí a dica. Até digitei aqui, viu, tia Fernanda, para já deixar salvo. Muito obrigado. Vamos pedir então para que... Filipinho, você quer falar? Você levantou a mão? Não, é porque aqui tem um negócio na tela. Ah, tá certo então. Então vamos pedir para que Deus nos abençoe, nos guarde, a cada um de nós aqui presentes, aqueles que não puderam estar aqui hoje, a todos os nossos familiares, que o Senhor abençoe a água que a gente tomar, os alimentos que a gente ingerir, abençoe os nossos medicamentos, os nossos tratamentos, estejam os enfermos em suas casas, em clínicas, nos hospitais, nos CTIs, ou mesmo desamparados nas ruas, que o Senhor abençoe os nossos objetos de proteção, os nossos terços, os nossos escapulários, que o Senhor abençoe o nosso carro, o nosso veículo de transporte, ou a nossa casa, abençoe o nosso trabalho, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, amém, que o Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos a tua graça, amém, que o Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a sua paz, amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus que é vida, o Deus do perdão, o Deus que nos salva. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Faço questão de citar o seu nome, que ficou conosco até agora, e te agradecer. Espero que tenha sido tão maravilhoso
para você este nosso encontro, como foi para mim. Angélica, muito obrigado pela presença. Um beijinho para você, para o meu filho de Deus número 2, para o Maguinho, estou com saudade de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Brenner, Suelen, Rafael, amo vocês. Um beijo. Tia Carolina, beijo para a senhora. Benção, fique com Deus. Tia Bioca, muito obrigado pelo carinho de sempre. Fique com Deus. Tia Cida, muito obrigado. Volte sempre, por favor. Conceição Cabral, muito obrigado pelo carinho de sempre. Está cuidando de mim, que é uma beleza. Muito obrigado. Conceição Lopes, muito obrigado pela presença. Denise, um beijo para todos vocês. Amo vocês. Fiquem com Deus. Beijo grande. Muito obrigado pelo carinho de sempre conosco. Edna Aparecida, muito obrigado pela presença. Volte sempre. Tia Licinha, Mário, beijo para vocês. Benção, fiquem com Deus. Tia Fernanda, sem palavras. Muito obrigado. Volte sempre, por favor. Me peça, eu não fico pedindo às pessoas. O Dé, porque nós já estamos em casa, apesar de que eu também já sou da família Borges, mas assim, eu não fico pedindo às pessoas para voltarem, porque a gente entende das ocupações, mas manda no meu WhatsApp, Felipe, deixa que hoje eu vou falar e tudo, por favor, vai ser um prazer muito grande para todos nós, aprendemos muito, muito, muito. Tia Lilian, tio Helder, muito obrigado, um beijo para vocês, benção, fiquem com Deus. Regina, estou com saudades, um beijo, te amo muito, fique com Deus. Jussara Moreira, muito obrigado pela presença, sempre conosco, sempre rezando os textos também, assim como também a dona Kátia, muito obrigado. Tio Luiz, um beijo para o senhor, para toda a família, benção, fiquem com Deus. Márcia, muito obrigado pela presença, um beijo para sua mãe, para toda a sua família, fiquem com Deus. Madrinha, um beijo para a senhora, para o tio Ronaldo, um beijo, amo vocês, também estou com saudades, fiquem com Deus. Mãezinha, papai, um beijo, benção, amo vocês. Tio Mozart, tia Sônia, beijo para vocês, benção, fiquem com Deus, já fui lá, já comprei o remédio, vou começar agora. Sabrina Mendes, muito obrigado pela presença, volte sempre, fico muito feliz com você aqui. Sônia Tomás, muito obrigado, um abraço para a senhora, para o Carlos. Suelen, muito obrigado. Suzane Melo, muito obrigado pela presença, volte sempre, também sempre muito feliz pela sua presença. Tia Vânia, muito obrigado. Amanhã temos texto, contamos com a senhora, se Deus quiser lá. Valdenice Figueiredo também sempre rezando conosco. Muito obrigado. Fiquem todos na paz do Senhor, no amor de Maria. Até amanhã, se Deus quiser, no terço, ou então até na próxima live, se Deus nos permitir. Beijo para todos vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.